Olá pessoal, tudo bem? Olha só, dando continuidade aí, onde a gente está fazendo uma série, né, de episódios onde a gente está falando a respeito da ansiedade, sobre os transtornos de ansiedade. Hoje eu vou dar início falando sobre um dos 6 transtornos que existem dentro do quadro aí do transtorno de ansiedade, que seria a fobia específica. Então, o que seria isso? É um medo de algo específico que a pessoa tenha. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de avião, tem pessoas que têm medo de um animal, tem pessoas que têm medo de ir a determinado lugar, elevadores, entre outros, não é? Seria um medo mesmo específico de algo. E por que que isso acontece? Porque muito provavelmente lá no passado a pessoa tenha tido algum tipo de experiência negativa que desencadeou esse medo específico de algo, tá? Eu tenho o costume de dizer que por vezes isso ocasiona trauma, porque a ansiedade, né, ela é uma emoção muito visceral, né, no corpo. Visceral no sentido da pessoa ficar com o coração acelerado, ficar com as mãos trêmulas ou suando, né, onde a pessoa tem sudorese. Então, assim, vão ficando memórias registradas aí, né, fisicamente no corpo da pessoa. Aí, quando ela vivencia uma situação, né, que a gente chama de gatilho, e que provoca essa ansiedade, e que provoca também, né, esse estado fisiológico dentro dela, é muito parecido com acontecimentos do passado. E aí, na cabeça dela, ela acha que ela está revivendo aquela situação, que é muito real, aquela situação atual, que é parecida com a situação do passado, quando na verdade o que está se repetindo é aquilo que está acontecendo dentro dela, né? E aí, assim, é só através mesmo de um trabalho, de um processo psicoterapêutico, onde a gente vai conduzindo a pessoa nesse lugar do passado e que aí ela vai descobrindo que os comportamentos, pensamento, como ela se sente hoje, tem a ver com acontecimento do passado, né? Mas isso daí demanda tempo, né? Não se dá da noite pro dia, né? Através de encontros, e muitas vezes levam várias sessões pra gente descobrir que a consequência do comportamento, né, de tudo que acontece hoje, tem uma causa lá no passado. Então a gente tem que ir lá no passado, destravar isso que aconteceu para entender o hoje. E por vezes esse destravar está no que a gente chama na criança interior ferida, né? Que é muito difícil, tem pessoas que têm muita dificuldade de ir lá nesse passado, porque revive, né? Lembra de cenas e acontecimentos que mexem muito com o emocional, e só da pessoa pensar como se ela estivesse vivenciando. Mas esse vivenciar é o ressignificar, ou seja, dar um novo significado para o que aconteceu, para ela entender o hoje. E esse ressignificar não é falar somente uma vez. Tem que falar uma, duas, três, quatro, quantas vezes for possível, para a pessoa ir percebendo que hoje ela vai agindo de maneira diferente, né? E aí é onde ela vai se sentindo mais leve, essa fobia, esse medo específico que ela tinha de algo vai diminuindo, não é? Então, assim, para fechar, tem um caso para ilustrar que eu atendi recentemente a respeito de uma fobia específica, que foi o relato de uma paciente. Ela tinha medo de andar de elevadores, né? E aí a gente foi percebendo aonde iniciou isso no passado para entender o hoje. E incrivelmente hoje ela disse que ela consegue entrar no elevador, não subir assim, né, muitos andares, mas 2, 3 andares ela já consegue, coisa que antes era diferente. Então, assim, é incrível o que acontece dentro do processo psicoterapêutico, quando a pessoa se permite aí no processo de autoconhecimento, né? A pessoa tem muitas, vai desbloqueando muitos medos, né? Muitas crenças negativas a respeito que ela tinha em relação a algo, né? Então, assim, é incrível que a gente vai percebendo. Então, é isso que eu queria trazer, não é? Falar dessas fobias específicas, né? Que desencadeiam medo aí tamanho, que a pessoa não consegue lidar com a situação e que tá dentro aí do quadro de transtorno de ansiedade. Tá bom? Então é isso. Fica alguma dúvida, só deixar aí o comentário, tá bom? Informo também e te digo que
Se você quiser receber conteúdos semanais a respeito de ansiedade, é só entrar aí no link que eu vou deixar aí embaixo, de um grupo VIP que a gente tem no WhatsApp, onde a gente libera aí conteúdos semanais para você conhecer mais a respeito desse tema e saber se você se encaixa em algum dos transtornos ou não, e saber até mesmo diferenciar uma ansiedade normal de um transtorno, tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau, tchau, até mais.